A paz esteja conosco. Agradecemos a Deus que nos possibilita a cada semana congregarmos nesta casa. Quantas bênçãos, quanta luz, quantas conquistas ao longo do tempo. No âmbito físico, no âmbito espiritual, cada um recebe proporcionalmente às suas necessidades, ao seu merecimento, à sua crença, às suas convicções, mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, deixamos a casa de oração espírita sem receber. Então, o nosso desejo hoje é que cada um que aqui está receba essa bênção, receba tudo o que veio buscar, que tenha todas as suas necessidades satisfeitas e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare. Eu desejo ler do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, a mensagem intitulada Os Vivos do Além. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 30, encontramos: E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. E Emmanuel comenta: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortúnios perseguidores. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Quem vai nos conduzir hoje na palestra é a nossa irmã Lourdes, que convido para vir aqui nesse momento, e que fará a oração de abertura e em seguida fará a sua fala. Boa noite a todos, a todas, irmãos e irmãs, e elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Mestre Senhor, divino amigo de todas as horas,
rogamos a Ti que neste instante nos ilumine com as vossas bênçãos, com os vossos fluidos, com o vosso magnetismo, para que possamos compreender os vossos ensinamentos, trabalhando em nós as nossas virtudes e nossas vicissitudes. A todos os trabalhadores dos autos que estão conosco aqui, que nos protejam, que nos guiem e que permaneçam conosco agora e sempre. Assim seja. Nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre a consciência. Nós sabemos que fazer um estudo e compreendermos um pouco sobre esta terminologia exige pesquisas, estudos individuais, estudos em grupos, para compreendermos com um pouquinho mais de clareza sobre esta temática. Mas só vamos conseguir avançar fazendo estas reflexões. Nós sabemos que é um desafio muito grande hoje a convivência no nosso planeta. É uma fase rigorosa de transformação, de exigências a todos nós. E por isso brotam entre as pessoas inúmeras situações onde colocam desafios para que nós possamos compreender como nos comportarmos. Esses desafios estão nos trânsitos, estão nos nossos lares, no nosso trabalho, enfim, nas relações que estabelecemos uns com os outros. E no Evangelho, lá no capítulo 17, nos diz assim: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Vejam a profundidade que o Evangelho coloca para que possamos compreender o nosso papel aqui nessa terra. Que existe um Criador e que nós somos seus filhos, suas criaturas. E que por isso nós devemos, para vivermos em paz, com a consciência tranquila, amá-lo sobre todas as coisas. E amar o próximo, as criaturas, mais do que a nós mesmos. Este é o maior desafio para nós neste planeta. É compreendermos a dimensão do amor que nós temos que dar ao outro, aceitando-o como ele é. E esta é uma condição que nós ainda temos muita dificuldade, de ver o outro com um olhar de fraternidade, de compreensão. E aí nós temos um espaço onde nós nos reunimos em busca de conhecimentos, de orientações, imbuídos pela doutrina espírita. E nós sabemos que a doutrina espírita faz-se num tripé, que é a religião, a filosofia, a ciência.
E é nesse conjunto que nós podemos desenvolver o nosso ser, através da compreensão de cada um desses segmentos. Não podemos focar só em religião, porque aí ficaríamos no fanatismo. Nem só na filosofia, porque ficaríamos com o esclarecimento, mas muitas vezes em dormência dos nossos sentimentos. E nem só na ciência, porque a ciência também ela é esclarecedora. Mas nós somos seres em corpo e espírito. Então precisamos destes 3 elementos para compreendermos de onde nós viemos, para onde nós iremos, quem nós somos. E é na doutrina espírita que a gente vai encontrando esse suporte. Ficamos muitas vezes admirados com as respostas esclarecedoras que ela nos dá. Fornecem a nós esclarecimento para as questões que nós ainda temos dúvida, as questões que nós formulamos em busca de respostas, de entendimento sobre a nossa vida, sobre as dores que nós passamos, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas relações. E nenhuma dúvida fica sem explicação à luz da doutrina espírita quando nós recorremos às obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, que ele vem confirmar que, sendo uma obra principal para os nossos estudos, em que trata dos assuntos mais variados possíveis. Assuntos de interesse de todos os homens, sejam eles de qual religião for, têm suas dúvidas, têm seus interesses. E se nós pesquisarmos, nós vamos encontrar respostas no Livro dos Espíritos. E lemos e estudamos várias vezes, e cada vez que nós o estudamos, nós compreendemos um pouquinho mais das instruções que nos traz, que Kardec compilou ali para que servisse de norte para os nossos estudos a respeito de uma doutrina que o Cristo nos disse que enviaria-nos como o Consolador. Uma dúvida comum é quanto o bem e o mal. São 2 parâmetros em que nós muitas vezes nos questionamos. Eu agi bem em relação a isto? Ou eu agi mal sobre isto? O que é o bem para mim e o que é o mal para mim? E o que é para o outro? E aí a gente começa então buscar esclarecimento que nos sirvam de base para estabelecermos em nós, com estes parâmetros, fórmulas de nos melhorarmos. Como sabemos se estamos fazendo coisas certas ou se estamos equivocados? De onde eu posso ter esse esclarecimento? Porque muitos de nós viemos de uma formação religiosa onde só nos mostravam os parâmetros do céu e do inferno. Mas muitas vezes não nos esclareciam o que era o pecado. Enquanto que aqui nós recebemos esclarecimento das nossas obras, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos.
E uma das perguntas mais conhecidas da obra basilar é a de número 621, que todos nós já ouvimos. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é decisiva: na consciência. A lei divina é sinônimo das leis naturais. E ela está escrita na consciência, uma vez que nós somos frutos de um projeto divino que não nos deixou à deriva. Nós viemos com a nossa simplicidade e a nossa ignorância para conquistarmos a nossa própria evolução. Então, é preciso ter esse olhar que nós somos resultante de um projeto que foi pensado, que foi articulado com uma equipe coordenada por Jesus, para que pudéssemos estar aqui e nos tornássemos cada vez mais seres melhores. Aprendemos nas lições espíritas que agimos no bem quando as nossas ações estão em conformidade com a lei de Deus. E praticamos o mal quando dela nos distanciamos. Isso é fato. A gente tem esta clareza. Se há incerteza quanto à prática do bem ou do mal, basta consultarmos nossa consciência para sabermos se estamos agindo no sentido ou em outro. Daí a necessidade de nos conhecermos para agirmos de forma integrada com o meio ambiente, com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Não dá para a gente excluir aqui o meio ambiente, porque é a morada que Deus projetou para nós nos colocar. Então nós somos parte integrante desta natureza. Nós somos os seres escolhidos para sermos racionais, para pensarmos, para termos atitude, agirmos e construirmos o nosso próprio ser. Isto nos dá a oportunidade de ir e vir. Esse dispositivo íntimo, chamado de voz da consciência, apontará o melhor caminho a ser seguido e a melhor escolha a ser realizada. Vejamos certas situações. E temos visto muito esta situação nos últimos dias. Aparece no jornal uma notícia. Ela é uma chamada de primeira página. Todos nós queremos ouvi-la. É mais um episódio de uma dessas guerras absurdas. E um certo capitão massacrou brutalmente mais ou menos 20 mulheres e crianças que estavam em um abrigo. E por lá tinha alguém, um repórter, alguém, e o questionou. E ao ser questionado o que sentia depois da chacina, se ele não sentia remorso, dor, sofrimento, e ele respondeu: eu recebi ordens
e cumpri com o meu dever. Estou com a minha consciência tranquila. E num outro momento, tem dois amigos conversando sobre a família, sobre relacionamentos. E num dado momento da conversa, um dos amigos questiona o outro. Você é a favor do aborto, porque já fez um. E meio desconcertado, o amigo, vermelho, né, berrou com o outro amigo. Fizemos sim. E daí? Não tínhamos a mínima condição de casar agora, nem de assumir uma criança. A minha namorada quis e eu concordei. Você não tem nada a ver com isso. É assunto meu. Estou com a consciência tranquila. E assim nós podemos citar tantas outras situações como exemplo. Porém, o que vem à tona é a palavra consciência. É a questão da consciência. E todos, ou quase todos nós, falamos alguma vez da consciência. E ao fazê-lo, submetemos a uma porção de conceitos, incluídos na própria ideia de consciência, que é resultante da formação de cada um. Cada um tem um olhar significativo a respeito da palavra consciência. Podemos abordar, segundo a doutrina, algumas das obras, duas situações pertinentes à consciência. Em primeiro lugar, todos concordamos em que a consciência é algo muito pessoal, é íntimo, é até sagrado para nós, é do nosso eu. E nós dizemos, eu penso assim, é o que me diz a minha consciência. Porque é o meu pensamento, é o meu ato de pensar e agir. Isso não vou fazer, é contra a minha consciência. Não posso interferir nessa decisão. Tenho que respeitar a sua consciência. É um assunto muito pessoal, coisa da consciência dele. Então nós sabemos que a consciência é individual e que eu tenho a minha, mas que eu preciso respeitar a do outro, porque ela é íntima. Então nós não temos a habilidade de analisar a consciência do outro. Quem pode fazer essa avaliação é Deus. E quem pode fazer a autoavaliação é o ser em si próprio. Em segundo lugar, as questões de consciência não são desvaneios sobre puras teorias, mas são sempre juízos de valor. É quando nós sabemos se está certo, se está errado. Então eu estabeleço um juízo de valor em determinada situação, sobre questões práticas referentes ao nosso modo pessoal de comportarmos, de escolher, de atuar, de decidir, de tomar ou não uma atitude, de nos posicionarmos a favor ou contra alguma coisa. São questões concretas que a nossa consciência deve julgar como boas ou como más. Então, este segundo aspecto está
nos referindo aos nossos comportamentos, às nossas ações, às tomadas de atitude. E muitas vezes nós antecipamos nas tomadas de atitudes. E aí vem o questionamento: eu agi certo ou eu agi erroneamente? Não usamos a palavra consciência para nos referirmos a ideias vagas, nem aos atos ou às atitudes sem nenhuma conotação moral. Por exemplo, ninguém diz: a minha consciência me obriga a me vestir assim, ou ser melhor no jogo, porque isto é comportamental. Não me estabelece valores morais. Nunca falamos em consciência quando julgamos da simples habilidade ou da lerdeza. Porque cada um tem seu ritmo, cada um tem a sua capacidade. Então, Deus não vai julgar a nossa consciência por isto. Do jeito ou a falta de jeito que as pessoas têm, num desempenho meramente técnico ou artístico. Ninguém acha que a falta de capacidade ou criatividade seja uma questão de consciência. Nós podemos ter pessoas simples, mas que tenha uma consciência tranquila, porque as suas ações, a sua forma de viver, de amar, o faz ter assim. Serão, em todo caso, uma questão de habilidade, de condição, de preparo físico ou de QI, mas não de consciência. Quando falamos em consciência, portanto, sempre nos referimos ao juízo sobre a qualidade moral de uma determinada ação ou de uma determinada atitude. É boa ou é má? É correta ou é incorreta? Deve ser feita ou não deve ser feita? Então, aqui cabe o nosso juízo. Por isso que lá no início nós falamos, segundo o Evangelho, que nós somos juízes de nós mesmos. O outro não pode julgar a nossa consciência. É muito esclarecedor percebermos que há duas palavras, dois conceitos que aparecem demarcando sempre o território da própria consciência, que é o bem e as palavras que são equivalentes ao bem, como o certo, e o dever. E lá no Evangelho nos diz o seguinte: o dever é a obrigação moral para consigo e para com os outros. O dever é lei divina. Então vai chegar um momento, eu posso correr do meu dever o máximo que puder, mas chegará um momento em que eu vou ter que me assumir e cumprir o meu dever. O dever é muito difícil de cumprir, porque está em posição antagônica com as atrações dos interesses e do coração. O dever começa precisamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade de seu próximo. Vejam como cumprir o dever de cristão exige mudanças significativas de comportamentos
que já tivemos em vidas anteriores ou em encarnações anteriores. Exige porque não é fácil. Desapegar não é fácil. E nós precisamos desapegar das nossas mazelas. Ir construindo um novo ser. E essa construção se dá na pesquisa, no estudo, no compromisso, nas mudanças de atitude. Até procurar o estudo que eu não frequento é uma mudança de atitude. Com isso, evidencia-se que a consciência é um avaliador e um guia moral, pois é justamente no campo da moral ou da ética que se colocam as questões do bem e do mal, do certo e do errado, do que deve ser feito e do que deve ser evitado. E moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto que a ética é um comportamento moral individual, racionalizado. É uma espécie de filosofia da moral. Então, a sociedade estabelece as suas normas para que tenhamos a moral. Assim como a sociedade humana estabelece as normas para a moral, também Jesus veio e exemplificou e deixou estabelecido o caminho para que evoluíssemos a nossa moral espiritual. Enquanto que a ética é um comportamento meu, individual. Eu fui ética ao falar isto para o grupo. É, pois, no território delimitado pelo bem e pelo dever que a consciência joga o seu papel. E qual é o papel, então, da consciência? A resposta já está implícita no que vimos anteriormente. O papel da consciência é julgar. A nossa consciência é, portanto, o juízo sobre o valor moral, que pode ser a bondade ou a maldade, das nossas ações, dos nossos pensamentos e sentimentos, das palavras que dizemos ou calamos, das atitudes que adotamos na vida ou das omissões que admitimos. Prefiro não me intrometer nessa questão. Não posso ajudar em nada. Eles que são brancos, que se entendam. São ditados, são situações que a gente escuta entre as pessoas. Porque muitas vezes podemos ajudar, podemos socorrer, mas somos omissos. E muitas vezes somos omissos conosco mesmo. Nos enclausuramos, nos fechamos, nos deprimimos. Somos arredios conosco, não nos damos oportunidades de sairmos de determinados estágios. É lógico que, sendo assim, depende da nossa consciência o valor positivo ou o valor negativo, o acerto ou o desacerto da vida que vamos levando. E quando eu tenho conhecimento, clareza do que é o certo e do que é o errado, eu posso estabelecer nestes parâmetros
o que eu vou fazer com a minha vida. Porque eu é que sou o próprio dono dela. Não é por isso uma questão que se possa ser encarada levianamente, pois é fato incontestável que, quer queiramos ou não, dos juízos da consciência dependem as decisões morais. E as decisões são as que nos levam a definir os rumos e os passos que nos marcam o sentido da nossa vida. Uma vida que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Uma vida pura, uma vida útil. Ou será que eu quero uma vida egoísta? Uma vida inútil? São as escolhas que fazemos. Tanto os uns como os outros têm os rumos escolhidos e os passos que tentam seguir. Decidem do nível e da qualidade da moral que quer na existência. Como eu disse, são escolhas. Não há a mínima dúvida de que seguir um rumo errado, ou mesmo estando no rumo certo, errar os passos, é a mesma coisa que estragar a vida. Eu não posso me condenar para sempre. Por isso que eu preciso analisar a minha consciência, para que eu tenha a clareza de quem eu sou, como eu estou agindo, qual é o meu dever, se eu estou sendo ético, se eu estou agindo na moral de Deus e dos homens. E não achar que a minha vida está estragada para sempre. E assim, no Evangelho, no capítulo 17, tem no item 3, que fala sobre o homem de bem. É um capítulo que nós espíritas precisamos retomar constantemente. Porque lá se faz presente uma listagem de orientações para que possamos mudar as nossas atitudes. Se ainda não somos ingênuos enquanto espíritos em evolução, infantis, precisamos de esclarecimento e a doutrina nos oportuniza isso. E o questionamento é: quantas vezes na semana eu abro uma obra espírita e leio 1 ou 2 páginas para me auxiliar? Para que seja uma alavanca de sustentação nesse meu crescimento. Para que eu possa embasar naquilo que foi escrito pelos espíritos de luz, pelos benfeitores, sobre a orientação de Jesus, para que nos guiasse nesse processo de transformação. Não podemos ir pela melhoria do nosso achismo. É preciso buscar o conhecimento que o outro nos oferece, que compartilham conosco. E repetidamente nós vamos buscando o esclarecimento. E às vezes achamos que já temos o domínio de determinada obra, de determinado capítulo. Mas ainda somos seres também em evolução com a ciência. E não conseguimos armazenar
todos os dados que nós jogamos no nosso cérebro. São deletados ao longo do caminho. E é na retomada da releitura que podemos avivar em nós as orientações divinas. Então, deixo aqui a orientação para que esta semana possamos abrir o Evangelho no capítulo 17, no item 13, e estudarmos sobre o homem de bem. Lá encontraremos uma fortaleza que irá nos auxiliar na autoavaliação de nossa consciência. E se formos falar muito mais sobre consciência, sobre a voz da consciência, nós ficaríamos aqui um longo tempo. Porque há inúmeros autores nos aspectos religiosos, nos aspectos filosóficos, nos aspectos científicos, que estudam, que pesquisam e que registram sobre a consciência. Então, precisamos buscar um pouco mais esse esclarecimento para nos ajudarmos. Não estamos ajudando o outro. Se nos ajudarmos a ser melhor, consequentemente iremos amar o nosso próximo, amar o nosso Deus. Então fica este o convite para a leitura. E vamos orar. Cristo Jesus, benfeitores desta seara e trabalhadores desta última hora, agradecemos por esta oportunidade e rogamos que derrame sobre esta nossa casa de oração luz e proteção, para que nós aqui presentes e os nossos irmãos que não puderam comparecer possam ser alimentados no vosso amor. Rogamos, Jesus, envie trabalhadores para socorrer os necessitados mediante os desafios de uma guerra que traz tanta dor. A guerra dos interesses materiais, a guerra dos interesses espirituais, a guerra íntima de cada um de nós. Necessitamos de Ti, Senhor, e não nos abandone. Este é o vosso planeta que clama por bênçãos e energias de luz, para que sigamos nessa transformação, deixando as mazelas de sofrimento e dor. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que agradecemos a Deus Pai, agora e sempre, e assim seja.